Nos próximos capítulos da novela, marcados pelo passado, tudo começa logo depois que o Semo, de alguma forma ali, ele conseguiu fugir. Então, logo depois que ele agora respira fundo e tenta sair, vai bater bem de frente com eles dois, que já vai dizendo para o Semo que não adianta ele fugir. O outro dá lá um assobeio, é onde aparece um monte de homens para ajudá-lo. Por sua vez, o Semo ele se prepara ali para enfrentar todos eles, só que são muitos, como vocês podem observar aí, e eles ficam sapecando, sabugando o Semo. Ele fica tentando se defender e eles, revoltados, começam a dizer que ele acha mesmo que vai ser palho para todos eles. Então é quando o Mago Rei entra no meio aí, dá uma sabugada na cara dele e depois manda que todos eles parem imediatamente, porque vão terminar mandando ele para a cidade de pé junto, e o que de fato eles precisam é do Semo vivo. Logo em seguida é quando ele pega o telefone, liga para o Neco e avisa que está com o rapaz que eles estão procurando e pergunta para onde leva ele agora. Por sua vez, o Yavu está revoltado, dizendo um monte de coisa com ele, que de forma nenhuma quer ele se metendo em seus negócios, ele não vai ligar, não vai se intrometer e não quer que ele faça exatamente nada. Ele olha meio desconfiado, depois ele e o Yavuz começa a dizer que ele vai fazer o trabalho dele e quando, se por acaso ele ali, o Yavuz, precisar, ele entra em contato com ele porque esse é o trabalho dele. O Yavuz logo depois vai dizendo que não quer que nem ele nem ninguém lhe atrapalhe e ele responde ao Yavuz que tá tudo bem, que seja feito como ele quiser. O Yavuz diz a ele que é exatamente isso aí que eu estou dizendo, então você fique muito bem atento. O Yavuz ainda alerta a ele que, por favor, que ele não faça as coisas erradas da forma que ele está pensando ali que deve fazer, porque não faça de forma nenhuma ele ferir ele. Depois ele olha revoltado para a mãe e diz que a Zizê, ela não é só sua neta, porque antes de tudo ela é a minha filha. Ela fica apenas olhando para ele e o Yavuz diz a ela que ela tem que entender e colocar bem na cabeça tudo isso que ele está dizendo. Ela então, revoltada, também pergunta e então o que é que ele está esperando, se por acaso ele espera mesmo ter notícia daqueles irmãos órfãos. Ele calado e ela pergunta, ou então você está esperando notícias daquele homem lá chamado Servidete. Nesse momento é quando o Neco chega, o Yavuz olha para ele e já percebe que alguma coisa boa aconteceu, que com certeza acharam o Semo, e é justamente o que ele pergunta: onde acharam o rapaz? Ele continua perguntando se encontraram o rapaz com a ajuda daqueles caras lá da rua ou com a ajuda do Servidete. O Neco então responde para ele que foi o pessoal da rua, foi eles quem acharam o rapaz. Logo em seguida é quando ele olha para a mãe muito, mas muito revoltado. Ela estende até as mãos para que ele vá lá e dê um beijinho e ele simplesmente se abaixa, pega o berro, guarda ele e logo em seguida, quando ele vai saindo, ele ainda alerta novamente que nenhum deles fique em seu caminho porque ele está avisando. Já com o Servidete, nesse exato momento, ele tá com as comprinhas ali, entra lá no local onde o Semo mora. Ao chegar lá, batendo na porta, é quando a Zizê pergunta quem é o senhor e ele então se identifica dizendo: eu sou o tio do Yusuf. Ela abre então a porta, meio que desconfiada, fica até sem saber o que fazer, depois pergunta a ele então o que é que ele quer. Servidete então, de alguma forma, fica pisando em ovo ali, sem saber nem como conversar com ela, e começa a dizer logo para ela que ele não é um estranho, que ele conhece o irmão dela e pergunta se por acaso ele está em casa. Ela apenas responde meio desconfiada, vocês vão observar tudo isso, e ela diz que não, ele não está em casa. Logo depois ele levanta aquela sacola e diz que nós temos uma tradição aqui, nós damos boas-vindas aos novos vizinhos com presentes. Nesse momento, tanto o Samit também, a Balin, sai ali e fica olhando para ele, e logo depois também quem aparece ali é a Zeliá e a Fidan, que fica chamando pelo nome da Azizê, e ela diz que não precisa se preocupar, que está tudo bem. Logo depois ele chama pelo nome da Azizê e diz a ela que entende que ela está muito desconfiada com ele, ela tem toda a razão, mas que ela não precisa se preocupar porque todo mundo me conhece aqui na vizinhança. Eles ficam apenas lhe olhando e ele continua dizendo: eu sou como se fosse um pai para todos eles. O Samit pergunta: como assim um pai para todo? Como o senhor Aislan? Servidete, por sua vez, ele não responde nada, apenas sorri para o garotinho.
Já com o Semo, nesse exato momento que ele está todo amarrado numa cadeira ali, o mago velho pergunta ao outro onde que está esse homem, que ele diga agora mesmo, porque ele, o Semo, já está acordando. Logo depois que o Semo de fato ele acorda, ele começa a se debater ali, tentando de alguma forma se soltar, e ele diz ao Semo que ele pare agora mesmo, que já acabou para ele porque ele pegaram ele. O Semo fica todo perdido ali e começa a perguntar então o que é que ele quer dele ali, o que foi que ele fez contra eles. O mago velho então diz para ele não perguntar nada para ele, então pergunte diretamente para os homens que pediu para que fizesse isso com ele, porque ele acabou de chegar. O Semo ele fica ainda mais apavorado porque ele não sabe o que de fato está acontecendo, ao mesmo tempo que o Avuz chega e já vai se aproximando. Só que eles nem imaginam que o Ali ele já se preparou com os seus amigos e vão dar um jeito aí de atrapalhar tudo que estão fazendo e vão salvar o Semo. Eles então, por sua vez, o Ali com seus amigos acendem um fumacê e quando a fumaça começa a sair é quando o mago velho pergunta que cheiro de fumaça é essa? Será que tem alguma coisa queimando aqui? Vamos ver agora mesmo. Só que aí, nesse exato momento, quando ele solta e a fumaça começa a cobrir ali, eles ficam perguntando o que é isso, se é fumaça, o que é que está acontecendo e começa a gritar dizendo que não deixa esse rapaz ele fugir. É nesse exato momento quando o Semo diz que um vá por aqui e outro vá por acolá, ele se aproxima do Semo, tira aquela máscara e diz a ele: sou eu vou te tirar daqui. É aí que o cacete começa a cobrir, o Semo sai sabugando todo mundo na P ali, todo mundo entra numa briga generalizada, então é logo depois que o Ali chama ele, o Semo, e diz: você não pode ficar aqui, vamos embora agora mesmo. Enquanto isso, em casa, a Zizé tá vendo ali as suas economias, separando um pouco de dinheiro, e logo depois ela chama pela Zélia e pede ela que, por favor, que ela vá na padaria que ela foi daquela outra vez, compre 2 pães e um pedaço daquele queijo. A pobre da Balém logo se levanta, dando um monte de grito ali, perguntando o queijo, então vamos comer, que delícia. A Zélia, ela fica sorridente, só que quando ela vai saindo para de fato ir comprar, quando ela abre a porta, vê um monte de sacola ali, ela continua sorridente e chama a Zizé para que ela venha ver algo aqui. Quando ela vem, também o Samit vem e pergunta o que é isso, será que foi aquele senhor, o tio do Yusuf, que deixou isso aqui? A Fidan já vai logo chamando a atenção da Zizé, que se por acaso ela inventar de dizer que isso aí é para devolver, ela vai ficar muito zangada. Ela fica apenas olhando a Balin, diz que espere um pouco, começa a dar uma vasculhada naquela sacola, acha um pacotinho de biscoito e começa a pedir a Zizé que por favor que não, deixe eu comer, não vamos devolver não. Em seguida o Samit diz que aquele homem é um homem muito bondoso e que se a gente devolver tudo isso aqui, isso não vai ser legal. Por sua vez então a Zizé diz que está tudo bem, eles podem pegar, então eles vão lá, pegam a sacola e querendo ou não ainda economiza o seu dinheiro, né? Já com o Semo ainda na perseguição, ele começa a correr de alguma forma tentando ali escapar dos homens, então o Ali ordena que ele, os amigos dele vá por um lado, que ele e o Semo vai pelo outro, porque a gente tem que confundir eles e quando eles for, façam muito barulho pelo outro lado. Logo depois que o Ali sai nos pinotes ali com o Semo, eles conseguem encontrar uma porta, fecha aquela porta ali com cadeado e agora nesse momento, por enquanto, eles estão livres. Logo depois o Ali chama a atenção dele, entrega ali uma foto e diz que eles estão entregando essa foto aí para todo mundo e vão dar uma boa recompensa para quem achar todos vocês. O Semo logo ele se toca ali e diz que com certeza isso é o Yavuz e o Ali diz a ele que esses homens aí eles são muito mal e pede que por favor que ele diga para ele o que foi que ele fez para esses homens. O Semo diz para ele que na realidade eles não fizeram nada, mas aquele homem ele mandou pai dele para a cidade de Pé Junto bem na sua frente e quer fazer o mesmo com ele e com todos os seus irmãos. O Ali então começa a se lamentar, fica muito triste e pergunta a ele, então quer dizer que se por acaso ele achar vocês, e o Semo diz a ele que sim, vai mandar ele para a cidade de Pé Junto, e o Ali diz a ele que ele nem precisa se preocupar, o que ele puder fazer ele vai fazer, mas eles não vão achar ele. O Semo fica ali muito agradecido pelo que o Ali está fazendo por ele, e o Ali continua dizendo para que ele não se preocupe, que ele vai resolver isso para ele, só que ele tem que deixar ele em alerta ali porque ele pode achar esse lugar. O Semo diz
diz a ele, então deixa ele vir, porque quando ele vier, eu mesmo mando ele para a cidade de Pé Junto. O Ali diz a ele que tenha calma, espere um pouco e se por acaso esse homem achar os seus irmãos e diz a ele que ele pare agora mesmo e vá para casa. Por sua vez, o Samuel então sai nas carreiras para pelo menos tentar salvar toda a sua família.